Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui do canal Data Plus Women, da Tableau, e dessa vez com a nossa querida Vivi. Eu chamo de Vivi, tá, Viviane? Viviane Martins. Aí, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Vivi. Fiquei muito feliz quando eu te mandei a mensagem, você logo topou de cara. Muito bem-vinda aqui ao nosso grupo, ao nosso canal, e seja bem-vinda. Obrigada, Lígia. É uma honra estar aqui com vocês. Eu falo, pessoal, que é sempre uma grande expectativa quando nós somos convidados, né? Porque o peso é maior, né? Ainda mais vindo da Lígia, que eu sei que ela é uma profissional aí que faz tudo com grande maestria e profissionalismo. Então, muito obrigada. Ainda mais sabendo que é nessa comunidade de vocês também, a qual eu admiro demais. Muito obrigada e a todos que estão aqui. Sejam bem-vindos, aproveitem, façam perguntas, caso seja na parte gravada, deixa o seu comentário no final e assim que possível a gente responde também. Vivi, eu não vou fazer essa pergunta agora, tá? Mas eu sei que você é uma grande fã do Tableau também, né? Mas depois a gente volta a esse tópico específico. Antes de mais Combinado. nada, para mim você é uma amiga, então eu acredito que eu te conheça bastante, mas eu sei que tem muita gente nova aqui, principalmente da comunidade da Tableau, que não te conhece. Então eu gostaria que você se apresentasse mesmo, falasse quem é a Vivi, né? E por que a gente chamou a Vivi para falar sobre carreira e analytics, né? Eu sou uma pessoa que na fila do pão fala que gosta de tecnologia, fala que gosta de lutar Muay Thai, né? Grande lutadora. Fala que gosta de compartilhar conhecimento. Então, são 30 anos na área, né? Eu comecei ali já, computador tela preta de letra verde, sabe? Sim. Não tinha mouse, não tinha Windows, né? Então você tinha que gostar mesmo da área, enfim. Então comecei estudando tecnologia lá em 91, né? E a coisa foi aumentando, né? Comecei a dar aula na escola que eu trabalhava. Era um colégio muito renomado na época de tecnologia. E ali em diante eu migrei para duas carreiras, né? Eu falava assim, nunca vou parar de dar aula. Olha o que eu pensava ali já. Eu nunca vou parar de dar aula, porque lá no final, quando eu tiver meus 40 anos, que eu pensava lá atrás, tá? Quando eu tiver meus 40 anos, já velhinha, que ninguém vai querer eu para trabalhar, é... eu vou ser uma professora que terá alguns anos de experiência e quanto mais você dá aula, você fica melhor naquilo. Eu pensava aquilo, né? Então, hoje, aos meus 47, eu falo que a vida me dá a oportunidade de ser o que eu quiser, né? De migrar de carreira, enfim, e que não existe essa questão da idade, a idade está na nossa cabeça, né? E conforme as nossas atitudes também. Então, Lígia, eu acabei indo para. Eu gostava muito de programação, sabe? Ela é meio nerdona, né? Aquela coisa do nerd que punha fone de ouvido, olha lá, igual a Lígia aqui, ó. Que punha fone de ouvido e ficava ali programando e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, eu tenho que continuar dando aula. E gostava de dar aula. Então, eu acabei fazendo as duas carreiras. A carreira de profissional de tecnologia voltado à consultoria, né? Desenvolvimento, consultoria, com especialização em toda a parte de analytics mesmo, e a parte de professor, né? Onde eu dou aula em algumas faculdades, dou aula aqui no Brasil no modo remoto desde 2015, no modo gravado, né? No modo online, como dizem, né? E também numa escola em Bogotá. E tenho meus projetos de aula, de consultoria e tudo mais. E nas horas vagas, né, quando os alunos perguntam, professora, né? Então, por exemplo, lá na FIAP, né, FIAP, para quem não conhece, é uma faculdade de tecnologia renomada aqui em São Paulo. Uhum. Eu sou de São Paulo, eu sou da cidade do lado, na verdade, de Guarulhos. O pessoal fica às vezes, professora, você só dá aula ou você trabalha? Né? Então, eu trabalho, tá? Além de ter meu business, a parte empreendedora também, eu trabalho na IBM com
com a parte de cibersegurança, usando toda a questão de gerenciamento, gestão e análise de dados voltada a toda essa questão de cyber, né? Então, é como se eu tivesse ali em 2 áreas correlatas, né? Tanto a parte de cybersecurity, tanto a parte de dados, né? Então, no final de tudo, pessoal, eu sou apenas uma pessoa normal que gosta de falar o que faz e compartilhar e dividir. Então, aproveitem a live para perguntarem, enfim. Obrigada, Lígia. Aproveitem, gente, o chat aí. Eu não estou conseguindo visualizar, mas a Vivi que vai comandar, então podem fazer pergunta direto para ela aí, que ela vai respondendo. Mas, Vivi, nossa, é muita coisa, né? Depois acho que a gente tem que fazer um outro webinar só para você falar como gerenciar o tempo, né? Porque eu sei que você não falou, você é a mãe também, você é profissional da IBM, é um profissional da FIAP, né? Um profissional da FIAP tem o seu próprio negócio, né? Tem um Excel na veia. Então, depois a gente tem que fazer um outro só de como gerenciar tempo, de ser tudo isso em dentro de 24 horas do dia, né? Os dados. Os dados, né? Com os dados. Tudo isso. Mas você comentou que, né, da parte de segurança de dados, de segurança que você está em cybersecurity e dados. Hoje não dá para separar, né? Não dá para falar de dados sem segurança, não dá para falar de segurança, cybersecurity sem falar de dados também, né? Mas só que evoluiu muito, né? Desde quando você começou na década de 90 para agora. Como é que você vê esse uso que a gente tem agora dos dados, né? Pensando na questão de segurança, né? Como é que você vê isso em plano 2023, a gente compartilhando dados por segundo, né? Bilhões de dados em segundos. A resposta direta é nada seguro. Nada tem tanta segurança como gostaríamos, mas antigamente os profissionais de cyber eles eram muito mais vistos como não via-se muito, não se falava muito do profissional de cyber, né? Falava muito do hacker, né? O hacker é aquele que foi lá, invadiu o sistema, pegou informação. Que hoje eles estão muito profissionais, por sinal, eles estudam para fazer as melhores invasões, né? Para detectar aí os melhores processos de intrusão, né? De fraude, enfim, capturar alguma coisa. E ao mesmo tempo você tem o profissional de cyber, né? Cibersegurança, que está ali para o policial do bem, né? Que vai ali proteger todo o insumo da riqueza dos dados das empresas e do ativo também, né? Então, Lígia, no passado eu ouvia, né? Lá em 2014, eu ouvia assim, quando eu fui fazer um MBA em Business Intelligence, né? Aí, o que aconteceu? Eu ouvi assim, nossa, os dados são o novo petróleo, né? Por quê? Mensurando que os dados são uma riqueza muito grande. Mas até hoje o pessoal fala isso, e eu costumo dizer que essa história já está lá atrás, todo mundo sabe que o dado é tão rico, mas a gente ainda continua falando. Mas uma preocupação minha é por mais que, olha, desde 2014, né, quando eu decidi fazer um MBA voltado a essa área de data, eu ouvi essa história, até hoje ela fala, todo mundo escuta, mas a grande maioria das pessoas não dá devida atenção, né? Então, nós tivemos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que veio lá de Londres, né, e depois aí expandiu para outros países e tudo mais, onde a gente garante aí que o dado como uma propriedade do seu dono, né, e esse dado não deve ser utilizado de forma indevida e tudo mais. Aí, nesse momento, começou a disseminar um pouco da questão do cyber para as pessoas, né? Mas, mesmo assim, eu ainda tenho essa preocupação, sabe, Lígia? Porque, no final, antes de qualquer CNPJ, de qualquer empresa que tem lá toda a sua proteção do seu ativo, sempre tem o CPF, né? Nós. E como nós gerimos nossos dados, né? Então, já começa tudo errado quando a pessoa vê lá no Facebook, imagina um exemplo simples, mas que é normal. Lá no Facebook aparece assim, uma empresa ou alguém que a gente nem sabe quem é, e fala assim, olha, como você será daqui a 30 anos, né?
como você será se você for um príncipe ou uma princesa da Disney? A pessoa não está nem aí e vai lá e clica para fazer o joguinho, né? Aquela brincadeira. E aí, nesse momento, ela está dando o seu dado o tempo inteiro. Então, nós estamos entregando toda a nossa privacidade de várias formas, até mesmo com esse exemplo simples que eu dei. O exemplo de pais, de crianças que estudam e está lá no primeiro dia de aula, com a logomarca do colégio, tira aquela fotona, né? Então, assim, eu falo que, assim, na parte de cyber, né? Você tem lá pessoas protegendo, pessoas invadindo e a população inteira deixando tudo assim, ó, ok, né? Tá tudo bem, né? E aí é quando eu falo para o meu aluno assim, olha, imagina que você será consultor em dados, né? Um projeto vai entregar um painel de visualização, ou você vai entregar um data analytics para uma empresa, né? Ajudar com tomadas de decisão. Então, isso é um projeto seu, possa ser que seja um projeto freelance, ou possa ser que seja um projeto da sua empresa, né? Por exemplo, eu tenho a minha companhia, a minha empresa, né? O meu business. Então, como você cuida do ativo do outro, né? Então, tem que tomar cuidado com a passagem de conhecimento dessa empresa, mesmo que seja estratégica, mesmo que seja qual tipo o escopo do projeto, documentação, tomar cuidado se vai passar as informações. Tem gente que passa por pendrive, passa planilhas, sabe? Por WhatsApp, porque nem toda empresa, a gente falando aqui em 2023, agora, falando toda essa parte do boom de dados, de inteligência artificial, generativa, né? Mas tem empresas que elas possuem dados ali em arquivos TXT, CSV, e aí eu vejo assim, tanto o empregador quanto algumas pessoas que são consultores, né? Elas nem sempre têm esse zelo. Vou passar pelo WhatsApp, vou passar pelo e-mail do Gmail, que eu não pago nada, e tá tudo bem, né? Então, eu costumo falar assim, tem aí uma vasta carreira na parte de cyber, tem muito trabalho aí para a gente fazer nas empresas, né? Tem muitas empresas que precisam e não sabem, né? Mas também tem muita gente que usa continua usando os dados assim, tá tudo bem, né? Vai fazer um projeto e nem NDA assina com a empresa. Quando a gente fala de NDA, é aquele contrato de confidencialidade, onde eu, Viviane, vou falar assim, Lígia, eu vou fazer um projeto para você, para a sua empresa, mas olha, eu garanto que eu vou proteger todo o insumo do que a gente está conversando, todos os dados, não só em forma de arquivo, ou em forma de bases que eu vou entrar ali através do seu consentimento lá nos seus servidores, mas também, inclusive, toda a estratégia que vai ser gerada a partir dali, né? Então, assim, eu costumo dizer que assim, está tudo muito aberto ainda, está tudo muito vulnerável a palavra, sabe? Mas o grande risco, né, Vivi, é que são multas milionárias, né? Sim. E agora eles estão aplicando realmente a multa, né? Então, acho que, na minha opinião, as empresas precisam repensar se vale a pena a multa, né? Se essa troca, porque realmente, né? O dado, como eu falo, né? O novo petróleo. E a gente vai ganhar muito dinheiro sabendo usar. A empresa vai conseguir, não é ganhar dinheiro, mas vai conseguir ter um retorno do seu investimento, ou, né? Monetizar esse dado de alguma forma. Exato. Mas também tem um grande risco, se não for de forma correta, perder todo esse dinheiro com uma multa, porque elas estão sendo multas milionárias, né? Boa. Eu, por exemplo, eu tive meus dados vazados no momento em que eu adquiri um imóvel, né? Então, o que acontece? Você fala assim, como assim, Viviane? Gente, olha só que exemplo. É coincidência? Não, nunca é coincidência, né? Então, você, de repente, começam muitas empresas de arquitetura, muitas empresas de móveis planejados te ligar, né? Te chamar no WhatsApp e falar, você que tem um imóvel adquirido e tal, né? Só falta falar o número da torre do bloco do lugar, sabe? Então, o que acontece? Nós, enquanto pessoas físicas, nós podemos nos proteger também, né? Então, isso não vem ao caso se sim ou se não, mas existem leis, né, aqui no Brasil, onde delegacias e tudo mais, meios que você recorre para você falar assim, meus dados foram vazados.
Aí as pessoas podem pensar assim, ah, Vivi, mas só são ligações, eles estão te ajudando. Não, é grave, porque nesse momento em que alguém me chamou, né, pegou todo o histórico da Viviane como cliente, né? Então, faixa salarial, endereço de residência, que empresa trabalha, toda a questão, imposto de renda, toda aquela documentação foi no bololô, né? E aí você fala assim, ah, não, tudo bem, mas estão com o meu RG. Então, assim, a coisa é muito maior do que a gente imagina, né? E nem sempre as pessoas, elas param para dar essa devida atenção, né? Mas a gente não pode ficar quieta. Então, esse é a minha recomendação. E aí, quando a gente fala de carreira, né, Lígia, que eu acho que é bacana, já que a gente está falando do cyber aqui especificamente, de cibersegurança, só queria dar uma puladinha, porque assim, é uma área, quando você pega cyber e data analytics, né, é como se fosse um elefante meio branco, sabe, diferenciado. Então, é um business muito bacana de atuar, né, para quem tem interesse. Eu, inclusive, participo de algumas comunidades de cibersegurança também. Uma se chama ONC, tá? Woman in Cibersegurança. Então, depois acho que a Lígia vai deixar os contatos, aí vocês podem me chamar para perguntar sobre mais, né? Porque às vezes as pessoas querem saber como eu posso entrar em alguma coisa, ou mudar de carreira, ou usar dados em outra carreira, né? Então, essa parte de cyber é bastante interessante se você já tem um skill de análises, né? E se você já conhece algumas ferramentas, ou até mesmo a parte do business analytics ali, como você utilizar, né, em um negócio. Mas se você quiser, por exemplo, migrar para cyber e ter o conhecimento de cyber, enfim, é uma das comunidades que eu super recomendo também. É uma comunidade de mulheres, mas tem o He for She, que são os homens que estão com a gente atuando nas palestras, nas comunidades, enfim, tudo de forma gratuita. Então, no final, Lígia, assim, você vai analisar, né? Eu falo que parece português, né? Sabe? A gente aprende assim, predicar, sujeito, predicado, objeto direto. Lembra? Quem analisa, analisa algo, não é assim? Então, assim, quem analisa, analisa algo. E esse algo é importante que a gente saiba o quê? Porque senão você fala assim, eu vou analisar, né? Mas esse vou analisar, como é o jargão da Lígia, né? Vamos analisar, não é? Vamos analisar. Você tem um mundo para analisar, né? E eu vejo que falta muito a questão das pessoas começarem a entender outros business, né? Em business diferenciados, conhecer muito negócio também, eu vejo que é uma deficiência, sabe? As pessoas, elas se preocupam em conhecer ferramenta, em conhecer... tirar badge, né? Hoje fala muito do badge. Você vai lá no LinkedIn, tirei um badge. Eu tiro, tá, pessoal? Eu tiro vários. Você vai ver que Mas assim, para quê? Né? Não pode pensar só na tecnologia, mas no negócio também. Aí eu deixei como exemplo aqui que a gente estava falando de cyber, a parte de cyber também, caso alguém tenha interesse. Isso é um ponto né, essencial que você trouxe para cá, né? Abriu, né? Eu gosto de conversas assim, a gente vai abrindo várias portinhas. Eu já tenho umas 3 perguntas na minha cabeça, mas eu vou pontuar essa que você falou. Né? Quando a gente fala em inteligência de negócio, business intelligence, né? E todo mundo fala da ferramenta. Mas você trabalha em quê? Trabalha com o quê? Excel? Tableau? Né? Você sabe SQL? São sempre as perguntas que, pelo menos, eu sempre tenho que responder. Né? Mas você sabe Python? Está sabendo do Python no Excel agora? Tá, legal, mas você está entendendo do negócio que você está atuando? Porque se você não entender do negócio, não importa a ferramenta que você tem em mão. No final das contas, as ferramentas viraram commodities. Não tem muita diferenciação entre elas, né? E no final das contas, se você não está entendendo do negócio, não importa a ferramenta que você tem em casa. Né? É igual você ter uma Ferrari na sua garagem e você não saber dirigir.
Para que você tem? Exatamente. Sabe? Para que Exatamente. você tem um carro desse, né? Boa, o Fábio falou. Boa. É, Lá na empresa está todo mundo querendo usar inteligência artificial. Af. Ou eu faço um af com você, viu, Fábio? exato, assim, para que a gente está falando de inteligência de mercado, de inteligência artificial, se a gente não está sabendo fazer as perguntas de negócio corretas? Sabe? Então, para que a gente está dando um passo além daquilo, né? Meu avô dizia: você está botando, Lígia, a carroça na frente dos bois. Não vai andar, não vai, exatamente assim, né? Então, eu gostei muito quando você trouxe esse ponto, né? Você está entendendo o negócio? Né? Então, pensando nisso, Vivi, assim, a gente fala muito em hard e soft skills, né? Então, quais habilidades hoje, né? A gente já viu que uma de entender o negócio, né? Alguém, não só quem está na carreira precisa ter para evoluir nela, ou para quem que está fora e quer entrar na carreira de analista precisa ter. Cita para a gente aí o que você acha de algumas habilidades, porque eu entendo que não é uma, né? Você precisa ter um combozinho. Posso contar, Lígia, eu posso contar um pouco da minha, como foi a minha? Claro, como eu cheguei? Eu adoro. Talvez ajude quem está assim, nossa, né? Só comentando aqui o Fábio falou assim, perguntas exatamente perfeitas, perfeito. Usa-se as ferramentas, por em vários casos, por moda de mercado, não exatamente para resolver problemas ou gerar mais negócios. E aí um ponto, só vou comentar o Fábio e a gente volta para a linha do exemplo. Ai, gente, Gartner, né? Quadrante mágico de Gartner. Então, eu conheci o quadrante mágico em 2015, onde Tableau era, ó, pá, lá em cima, certo? E aí, se você pegar Gartner, para quem não sabe, Gartner é uma instituição, é um instituto, enfim, uma organização em que ele vai, anualmente, ele faz ali, né, renomeia as empresas, nomeia ou classifica as empresas a partir de um quadrante, né? Pode procurar no Google, por favor, quadrante mágico de Gartner. E aí ele vai analisar se as empresas são líderes, quais empresas estão ali atuantes e tudo mais, né? E aí perde-se muito um pouco a referência com relação a algumas pessoas olham e falam assim, no Gartner a ferramenta não está no topo. Então, eu vou, de repente, mudar de ferramenta, enfim. Né? Então, o que eu vejo nessa evolução é uma coisa assim, conhecer ferramentas e entender qual realmente é a ferramenta que te atende. Eu falo assim, ó, a melhor ferramenta é aquela que te atende tanto pela entrega, pelo entregável, quanto para o custo que você tem com relação a ela, né? Só que assim, nesse decorrer, eu falo que a tecnologia, ela voa que nem um foguete e a gente sai na tartaruguinha atrás dela, né? Então, como fica essa questão de eu ficar migrando de tecnologia toda vez? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Né? Não, olha, eu tenho essa ferramenta, agora eu tenho que pôr um data lake na empresa, porque eu tenho que estudar data lake, porque é a moda do mercado. Ai, mas era data warehouse, agora data lake, agora inteligência artificial. Não estou falando que não deva estudar, mas tem que tomar um certo cuidado, uma atenção e um pensar crítico em uma reunião e questionar por que você quer um lake na empresa, que é o grande lago de dados, onde tudo aceita e ficou o jargão lá, as piadas de, nossa, aquele lago tem tanto lodo, porque é tanto dado que não tem necessidade, e as pessoas não sabem nem por onde pegar. Então, às vezes, você vai pegar lá uma ferramenta que hoje ela não está mais lá em cima no Gartner, ela pode estar lá embaixo, mas ela vai te servir? Tá tudo certo, né? Então, eu falo que, olhando em ferramental, é interessante que, já respondendo, voltando para um pouco para a pergunta da Lígia, saindo do Fábio e vindo para cá, é interessante, eu recomendo que você conheça uma ferramenta de análise e visualização de dados, né? Nós aqui eu vou falar do Tableau, né? Mas se você não tem acesso ao Tableau, né? Porque tem um custo para isso e tudo mais, se na sua empresa não tem o Tableau, ou se na faculdade que você estuda, enfim, não tem, veja uma outra, né, que tenha acesso, enfim, e
faça o trajeto de ponta a ponta, desde a coleta, a transformação ali do dado, entenda a questão de relacionamento de dados, que isso é muito importante. A gente está falando modelagem, não é ferramenta, é conceito, práticas de visualização. Então, hoje você tem muito material disponível nas redes sociais, mas, Lígia, eu ainda falo que tem que tomar um certo cuidado com tudo que tem disponível, que é muita coisa, mas assim, o que vai ser plausível, né? Então, quando eu falo de data vis, de visualização de dados, é você utilizar os dados contando uma história, seja numa resposta de um painel tático, né? Ou um painel operacional, que o painel que as pessoas chamam de dashboard. E eu, Lígia, não sei se eu já te falei isso, mas particularmente eu detesto esse nome dashboard, porque as pessoas começaram a aprender ferramentas sem ter o conceito de dados. E começaram a criar, mais tecnicamente falando, e você olha Facebook, você olha LinkedIn, você olha Instagram, aquele monte de dashboard, né? Mas ele é apenas uma coisa visual que nem sempre ele está contando a história do business. E o que acontece nas empresas, pessoal, é quando lá o gestor fala, nossa, esse dashboard, ou começa a falar o dash, sabe? Dash, eu acho que é tão pequeno. Ah, ele é bonito, mas ele não me ajuda. Né? Começa com apelido, eu acho que dá muita intimidade, entendeu? E você menospreza o tamanho do trabalho. Então, o painel, o dashboard, ele é só ele é um resultado de pelo menos 70% antes dele, que foi o preparo, o entendimento do negócio, né? As áreas envolvidas para a construção, a cadência feita com as pessoas, né? E aí, hoje fica assim, muito assim, todo mundo faz um dash e ninguém pensa na análise, só no resultado de um monte de gráfico bonito, colorido, piscando. Tem muita coisa boa no mercado, mas eu e a Lígia, a gente já tem alguns anos aí nessa área de dados, né? A gente começa a ter um olhar mais crítico, porque principalmente quando a gente atua em empresas e começa a olhar vários segmentos diferenciados, que isso me enriqueceu demais nessa questão da análise, você começa assim, mas por que esse gráfico está aqui, né? O que ele está contando? E não se resume apenas àquela história que não faça gráfico de pizza com mais de 6 categorias. Não é isso que a gente está falando, né? Isso é pequeno, pessoal. Isso é muito minimalista, né? Mas, assim, ele está contando uma história certa? Ele, por exemplo, vamos falar de cyber aqui, e aí eu já migro para a área de saúde, pode ser? Em cibersegurança, nós temos nas empresas um profissional que é o gestor master, é o executivo, que se chama CISO, tá? CISO. Depois vocês procurem no Google aqui. Então, o que adianta? Que dashboard eu vou entregar para aquele gestor, né? Ou que análise? Eu vou falar assim, bom, eu vou falar para ele assim, olha, nesse mês, na sua companhia, tiveram 5 tentativas de invasão, a gente pegou 4. Ou 5 tentativas de invasão, mas 4 são recorrentes. E vou tomar uma ação para isso, por exemplo, né? Olha, o firewall, que é a camada que protege, está com problema. O servidor está com problema. Enfim, o acesso está liberado, todo mundo vem. Não é só isso. Mas como que está a questão da fraude na companhia, né? Como está o risco? Agora, olha a diferença. Quando a gente fala de fraude. Quantos clientes na sua instituição financeira, vulgo banco, tiveram seus cartões clonados? Isso é pouco. Isso é quantitativo, isso não vai ajudar muito para o business. Você fala assim, Vivi, vai ajudar, de repente ele vai mudar o sistema, de repente ele vai mudar alguma ação ali, ok, né? Mas assim, vamos olhar diferente, né? Chegou o Pix aqui no mercado, aqui no Brasil. O Pix, imagina, Lígia, eu fui fazer um painel de visualização de Pix sem nem conhecer Pix, porque tinha chego, não tinha onde pegar material, né? E a gente começou a ler normativa de banco, o que era tudo aquilo, para tentar ver o quê? Quais os riscos nós poderíamos ter futuramente com relação a esse item, esse objeto, ou ainda, o que um CISO precisa saber, né? O executivo de cyber. Olha, como está o posicionamento da minha empresa? Qual é o segmento dela? É da indústria? Legal. Qual que está o posicionamento dela com relação a riscos?
e fraude com relação a outras companhias no mercado. Olha a diferença, né? E se eu estou acima, por que eu estou acima? Identificar os pontos positivos, qual é a minha diferenciação, e se eu estou abaixo, o que eu tenho que fazer para melhorar? Né? Então, a gente já está falando de algo muito mais estratégico. E não só um painel, e eu estou falando esse painel, quando eu digo, é em qualquer ferramenta, que conte quantos vieram, quantos foram embora, o que aconteceu, né? Aumentou as vendas ou diminuiu, né? Aquela coisa toda, né? A gente para pensar que parece aquele... Antigamente, nas empresas, e pasme, ainda tem isso hoje, né? Aquela reunião semanal com PowerPoint, sabe? Não menosprezando nenhuma ferramenta, mas assim, aparece um gráfico, olha, essa semana aumentou, bateu a meta, vamos para um happy hour. Mas por que bateu a meta? O que foi feito? Ah, tá bom, a empresa concorrente, ela fechou as portas aqui nessa cidade, ela não está atendendo mais, então por isso que nós vendemos um pouco mais a quem, né? Ou ainda, o nosso produto, a gente colocou um produto novo no mercado, ou entramos com valores promocionais e isso fez um boom na nossa meta. Temos um novo vendedor aqui na companhia, e ele é diferente com relação aos outros, porque ele faz um tratamento humanizado lá nos clientes. Então, assim, eu vejo que faltam as perguntas, né? A investigação, sabe, Lígia? O olhar curioso. Né? O FBI, né? Então, Vivi, você falou do gráfico de pizza, né? Vira caça às bruxas, né? Eu não vamos abrir nada de onde foi, quando foi, mas eu lembro uma época em que existem muitos livros sobre storytelling e como criar visualizações e etc e tal, mas acho que o mais famoso é o livro da Cole, o branco, né? É o storytelling com dados, onde ela e é engraçado isso porque ela não fala para você não usar. Ela mostra que há outras formas de você apresentar uma informação além do gráfico de pizza, né? E aí, sim, em uma reunião, um grupo de pessoas que leram esse livro começaram a fazer caças às bruxas dos gráficos de pizza, ou donut, né? O de rosca e etc. E aí começou a vir aquilo, não faça um gráfico um gráfico com comida. Aí de pizza, ou de rosca, ou espaguete, aí pronto, parou de fazer. E não tem outra, eu sinceramente, eu não vejo uma outra forma de você apresentar, por exemplo, um market share sem um gráfico de pizza. Eu não consigo, sabe? Então, assim, eu li muitos livros, eu leio muito livros sobre storytelling, adoro isso, até porque eu já falei isso várias vezes. A parte de visualização, o design, eu não sou muito boa, então é onde eu preciso me esforçar mais, então por isso que eu leio bastante. Mas em nenhum momento eu deixei de usar um gráfico, né, ou uma visualização, um chart, seja lá o que for. Eu só aprendi maneiras diferentes de apresentar melhores formas de você apresentar um dado ou uma informação. Porque no final das contas, Vivi, a gente fala muito de aí vou falar também de estatística, né? Você tem que... Qual análise estatística você trouxe para isso, né? Qual é o valor de P para essa sua análise? Qual é a correlação? E no final das contas, ninguém empresa... sabe quem é o P. Nenhuma empresa está tomando decisão baseada no valor de P. Essa é a realidade. Então, no final das contas, você... dentro das empresas, né, Vivi? A gente vê muito isso, eles querem a história bonita e não a história que é real, né? Então, é exatamente o que você falou. Batemos a venda, vamos fazer um happy hour para comemorar. Por quê, como, quando, onde? Né? Ninguém faz essas simples perguntas. Como que a gente conseguiu isso? Porque o resultado de hoje não vai garantir a nossa performance amanhã. Exato. Né? Exato. Então, se a gente não souber
o que nos levou até aqui, a gente não vai saber como é que a gente vai avançar lá na frente. Né? Então, a gente está realmente... se a gente está falando de novo, o petróleo, o dados é o novo petróleo, estamos afogando, morrendo afogados no petróleo. Essa é a verdade. Não estamos conseguindo... E acho que o legal dessa brincadeira que fazem do petróleo é que, no final das contas, a gente compra as empresas, né, as refinarias, as indústrias, enfim, compram o petróleo, mas não te entregam petróleo. Ninguém compra petróleo. Né? Você não vai na rua e eu tenho que comprar petróleo. Ai, meu Deus. Né? Acabou aqui, para dirigir meu carro, eu preciso de petróleo. Não. Ela transforma isso em algo para você, ou num plástico, ou na gasolina, enfim, outros produtos que vêm do petróleo. Então, é exatamente isso que acontece com o dado. Você não vende mais o dado, né? Você não vende... eu tenho aqui 1 bilhão de registros sobre empresas, não sei, ninguém compra isso, né? Até porque é proibido de lei. Qual o valor que ele vai prover para você? Agora, né? Qual o valor que ele vai prover? Qual o valor qual é o resultado que ele vai trazer no final, né? Então, é a mesma coisa, eu faço uma analogia com o valor dinheiro, tá? Dinheiro. Então, você recebeu lá uma quantia, independente de ser 100, 1.000, 5.000 ou 10.000, ok? Mas, daquilo, o que valor que gerou aquela quantia? Seja pagamento de dívidas, seja que te tirou de um sufoco, seja investimento, seja um momento com a família, né? Seja uma experiência gastronômica, enfim. Então, qual o valor que resulta? Então, é a mesma coisa, né? Você não consegue mensurar o dado puro, né? E o dinheiro puro. Dependendo como que eu vou precisar do dinheiro agora, 100 pode ser ótimo, mas... ou não, eu vou precisar de 500, enfim, detalhe, né? Mas dá para ficar a noite toda falando só desse tema, né, Lígia? Nossa, e isso que é um ponto também que você falou, Vivi, que as pessoas... quando a gente fala em analytics, né, carreira em analytics, nossa, é tão difícil você definir analytics. Eu acho que esse que é o primeiro ponto. Tanto que a gente nem traduziu até hoje, né? A gente usa analytics. Desculpa, vocês estão ouvindo miada, é participação especial do Nano, meu gato aqui, que tá morrendo de fome. Tá aqui, esse malcriado, fica quietinho. O Fábio falou, amo, Analytics ou o Nano? O Nano é o gato dela, você falei para nós. A Fabiana falou. A Fabiana é um gato. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele é tímido, ó. Cara de revoltado dele. Fica aqui um pouquinho que eu já te dou comida. Estou sozinha hoje aqui. Já o voo não está. Mas o ponto que você falou também, né, Vivi, que o Dash, como o pessoal chama, né? Sei lá, 30% do negócio, né? Da brincadeira toda de analytics, né? Então, e as pessoas ficam tão focadas nisso, né? E esquecem de toda a estrutura que existe antes de ter o Dash, antes de chegar a ter uma visualização, um painel. E por isso que eu falo, né? Assim, hoje eu estudei Python, né? Eu estudei banco de dados na minha carreira. Você vai me perguntar assim, Lígia, você é uma excelente programadora em Python? Não. Você é uma excelente... Trabalha muito bem com data engineer, por exemplo? Você pode trabalhar como engenheiro de dados? Não. Mas hoje, na área de analytics, eu consigo suportar o time dos engenheiros de dados, eu consigo suportar os programadores, eu consigo fazer a pergunta de negócio, eu sei fazer um pedido de informação, olha, eu preciso desse dado, eu preciso dessa coluna dessa forma, eu preciso que você cruze essa tabela com aquela, né? Então, hoje, eu nem lembro a última vez que eu fiz um ETL, né? Não tem tanto tempo assim, ano passado eu fiz, mas hoje eu não estou muito preocupada em redesenhar o ETL, porque eu tenho uma equipe que faça isso para mim. Eu tenho pessoas que sabem muito mais do que eu em ETL. Mas é muito importante você entender o que você precisa. Que é aquilo que você falou. É o Data Lake que você precisa? Né? É o Tableau, no final das contas, que você vai precisar usar? Ou você consegue resolver com Excel?
não sei, mas ter o conhecimento disso tudo, com certeza, vai te fazer um excelente profissional na área de Uma analista. coisa curiosa é que a história do Python, a modinha, né? Ótima ferramenta, mas quando veio a linguagem R, era o R, lembra? R language, pessoal. R language ou linguagem R. Mas o Python parece que ele é um pouco mais friendly. Então, entre as duas, eu preferi o Python ali, ele vai bonitão. Mas, assim, cara, quando você começa a fazer projetos com... tomar um cuidado também com isso, né? Hoje fala muito do cientista de dados, conhecimento estatística, fiz estatística também. E eu não uso, entendeu? E aí, o que acontece? Não, mas isso nós podemos fazer uma automação, um robô, um mecanismo que o Python vai pegar. Aí eu olho aquilo e falo assim, cara, toda essa engrenagem aí, se a máquina é Mac, se a máquina é máquina Windows normal, ou se é um MacBook, qual tecnologia, ter que instalar lá o notebook. Às vezes as pessoas não conhecem nada, o usuário final, o cliente final. Cara, eu posso fazer uma macro em VBA, que é um negócio pequenininho, e vai funcionar? Vai, tá tudo bem. Você economizou grana do cliente, você economizou horas de trabalho, e você está fazendo ali numa tecnologia simples, usando uma planilha eletrônica, usando o Excel, usando o Google Sheets e usando scripts do Google Sheets também. Ok. Então, eu vejo que muito assim, não, agora tudo é Python. Sim, quando você tem uma massa de dados muito maior, muito superior, dependendo da arquitetura da empresa, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, né, Lígia? Aí eu estava falando como foi minha carreira, né? A gente foi... Ó, tá muito legal que a gente vai navegando, né? Eu adoro isso, que eu falei mesmo, pessoal, um bate-papo, é uma conversa, assim, Não, bate-papo. Bom, não tem aqui roteiro bom. para seguir, não. Vamos bater no papo mesmo. Fica mais amigável, né? E aí, assim, eu comecei programando, era Delphi, COBOL, Pascal, Visual Basic, aí o Delphi morreu, né? Aí daqui a pouco veio outra linguagem, aí você vai para outra linguagem, C++. Aí eu falei, chegou uma hora na minha carreira que eu falei assim, chega de linguagem de programação. Porque só estou aprendendo, eu fico um ano numa linguagem, vou aprendendo. A tal desenvolvedora, né? Que o povo na época ficava garota de programa, essas piadas aí que existiam, né? Mas eu nunca nem liguei também e fui tocando minha vida. Mas no final era o quê? Naquela época, lá em meados de 90. Você vai fazer um programa para cadastrar, para consultar, para alterar o registro, porque era muito isso, né? Programa de locadora, programa de contabilidade, né? Então, no final, era cadastro, consulta, alteração, exclusão de dados. Era isso, num banco de dados pequeno. E aí eu falei, cansei desse negócio, porque no final estou aprendendo um monte de linguagem para manipular dados. Aí eu eu tinha formação em processamento de dados, fui fazer uma formação em tecnologia em banco de dados. Aí eu virei DBA, Database Administrator. A pessoa também odiada. Acho que eu só trabalhei em coisas que eu sou odiada, né? Porque ninguém gosta do DBA, que ele é o dono do cofre, né, pessoal? O cofre dos dados da empresa. Não vou dar chave para qualquer um e nem deixar o cofre aberto, né? Então, assim, aí aprendi Oracle, aí ali aprendi o SQL, nunca usei. Aí eu fui para a IBM, na IBM é DB2, era DB2. Então, quer dizer, é um banco de dados também, mas focado na área financeira, banco e tudo mais. Não que é focado na área financeira, tá? Os bancos utilizavam, nossos clientes. E no final, peguei todo aquele conhecimento, levei para o DB2. Até que em 2013, tinha que pegar os dados de uma instituição bancária, do Data Warehouse. Imagina, pessoal, Data Warehouse pegou a informação da base de dados, ela vem aqui para frente numa camada aqui na frente, né, mais organizada para a área de negócio conseguir pegar o que quer ali. Mas era assim, eram muitos dados e tinha que fazer manipulação com aquilo. E aí falaram para mim assim, na verdade não tinha profissional para fazer, eu entendia de dados, entendia de ferramenta de automação, programação, Vivi, vai lá. No final tem que entregar um relatório, né, de como tá o comportamento nos servidores do banco, tudo mais. E cada semana era uma cadência que eu fazia com o cliente, ele pedia algo mais, e eu fui fazendo aquele script de programação, e aquele negócio virou um monstro, né? Porque, na verdade, deveria ser feito numa ferramenta chamada Cognos.
Cognos é uma ferramenta de análise e visualização, comparando aí com o Tableau, faz ali, não estou querendo comparar as duas, mas é uma ferramenta de visualização, assim como o Tableau. E na época não tinha profissional de Cognos aqui no Brasil, e ninguém tinha falado que era isso, mas era esse o BO. A Vivi vai fazendo e vai entregando para o cliente. O negócio é complexo mesmo, porque tinha que fazer ETL, tratamento de dados, e eu lá fazendo lá no que dava, no DB2, nas scripts e tal. Aí o negócio ficou lento, gente, porque para rodar demorava mais de 1 hora. Todo relatório era diário e demorava 1 hora. Aí viraram e falaram assim, não, já que a Vivi está com capital intelectual na cabeça dela do processo inteiro, ali demorou 1 mês e pouco de trabalho, tá? Vamos pedir para ela estudar Cognos, e o cliente aceitou. Põe a Vivi para estudar Cognos. E ela põe tudo isso que ela entendeu, os dados com a estratégia ali do business, no Cognos. Gente, eu não sabia nem o que era BI, né? Aí você entra numa ferramenta, porque é totalmente... Hoje é tranquilo, né? Mas era totalmente diferente do que o meu mundo era. E aí você fala assim, nossa, mas e material? Não, ó, o cliente deu 6 meses, tá tudo bem, né? Não tinha gente aqui no Brasil, não tinha YouTube, mas toma uma apostila aqui de 600 páginas em inglês da ferramenta, né? Gente, era sofrido. Eu chegava na empresa, eu entrava numa sala e ficava. Eu pensava, eu olhava, o que era cubo? Era totalmente um mundo diferente. Ai, cubo, sei lá o quê. Aí eu ia ler material de fora. Foi aí que entreguei o projeto. O que eu fiz em 6 meses dá para fazer em 1 mês, tá? Detalhe, né? Mas entreguei o projeto, foi tudo bem. Foi aí que eu vim para a área de BI, né? E aí depois eu falei assim, não, vou fazer um MBA voltado a esse tema. Foi onde eu fiz meu MBA, voltado a dados, porque eu preciso entender o outro lado. Não é só tecnologia, é negócio. Como que eu vou usar os meus skills, que não são só de tecnologia. A Lígia comentou, quais skills eu preciso, né? Então, hoje fala-se muito, um dos soft skills, né, que o RH coloca como os consideráveis ali máximo no topo, é o de comunicação, né? Então, você ir até a área de negócio, você se comunicar com as pessoas, você fazer os questionamentos sem medo, e às vezes a pergunta que você vai fazer, ninguém fez. Só foi assim até agora porque ninguém fez a pergunta, né? E aí você pergunta e fala assim, ué, por que essa coluna está aqui? Ah, não, porque sempre foi. Não, sempre foi não é resposta, né? Então, você tem sistemas legados na empresa, talvez aquela coluna você poderia correlacionar com outro sistema e trazer uma informação importante. Então, a questão da comunicação, ela vai muito, né, como um topo da lista. E aí a questão de você saber analisar, e o saber analisar também não é ferramenta prática da análise. Porque, como eu falei, eu amo programar, então eu tenho muita questão lógica apurada na minha cabeça. Mas quanto mais você programa, desenvolve script, você fica ok. É igual na matemática, lembra, Lígia, que a gente fazia equação de Bhaskara, lembra? Sim. Aí o professor explicava lá. Menos B é mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. A gente não esquece, né? Delta B2 menos pata C. Né? Mas o professor deu uma lição, um exemplo, um exercício. Meu Deus, eu nunca vou aprender isso. Aí ele dava 5, aí ele dava 10. Aí vinha uma lista de 30 exercícios para fazer. A gente chorava, ficava com calo no lápis, né, na mão do lápis. Mas aprendeu por quê? Praticou a lógica daquilo. Estou dando um exemplo simples. Em programação, a mesma coisa, mas em análise, pessoal. Em análise, como que eu vou praticar essa... Não tem lógica, né? É analítico, é um olhar profundo, é um olhar questionador, é você olhar o foco do que você quer, mas a visão periférica de tudo que tem ali, né? E fazer esses cruzamentos. Então, eu falo que hoje, Lígia, o profissional de analytics, ele é uma deficiência no mercado. Não tem muito, né? Nós temos profissionais, exímios profissionais de ferramenta. E aí você pode usar a ferramenta para prover seu desenvolver analítico. Mas quando você chega numa conversa, quando você está ali, né, com áreas de business ali para desenvolver um projeto de dados, é muito raso ainda. As pessoas não sabem nem o que perguntar, o que pedir. Ah, eu quero um dashboard, Vivi, que me conta tudo. Mas elas não sabem.
E aí, muitas vezes, você entrega um pedaço, depende do segmento, depende do cliente. Você entrega um pouquinho ali, ó, só para ele ter um gosto, para você provocar o questionamento analítico dele. Aí ele começa, não, mas veja só, tal informação é importante. Então, hoje, as empresas, quando elas chamam você para uma entrevista, tem lá, né? Começa a pedir aquele monte de coisa, né? Eu quero Python, eu quero R, eu quero que você entenda de Big Data, eu quero que você entenda de algoritmo, eu quero que você entenda de linguagem visual. Gente, só vai para a entrevista e veja o que é. Eu convido até isso, a você até ir, sabe? Conhece algo, vá, né, daquele escopo, porque às vezes ela pediu para um recrutador, aí foi lá, ficou praxe no mercado, ó, eu quero tudo isso, não vai tudo, usar. Né? Aí na entrevista, não estou dizendo que é sempre assim, tá? Mas eu já vi assim, testes de SQL pede-se muito, né? Eu acho que eu penso que é importante saber SQL, modelagem é o base de tudo ali, né? Mesmo que você não vá usar, né? Mas eu já vi pedindo para fazer uma query, por exemplo, numa folha de papel de pão, ó, faz aí, ó. Quero ver se você conhece. Porque pelo menos tem que entender de dados aqui para entrar na empresa. Mas geralmente o que mais pega é assim: eu tenho um problema, eu tenho um case, aí a empresa passa para você um case para você solucionar, e nem sempre é numa ferramenta. Assim, é como você faria isso. Eu tenho um déficit de vendas que acontece a cada 4 meses. Como você consegue. Aí depois volta a lema normal. Então, como que você consegue me ajudar para identificar de onde veio? O que pode me trazer para me dar um insumo de melhoria, né? E eu voar com isso aqui, né? Matar esse problema. Então, eu vejo que é muito mais o questionamento de negócio, né? Do que a ferramenta, né? Até porque esse momento também pode mudar de empresa para empresa, né? Então você não fica preso a uma. Um ponto também que eu acho que é importante a gente falar aqui, né? Que a gente, né, a Vivi está falando tudo isso, né? É que não, como é que eu posso dizer? Não dá para sair atirando em tudo, né? Porque é uma área muito vasta. Mas que você também não precisa obrigatoriamente ser especialista. E se caso você seja especialista, também não há problema para isso, tá? Eu conheço muitos especialistas nessas áreas. Eu tenho, por exemplo, para mim, uma pessoa que mais conhece de Tableau no mundo, acho que ninguém conhece ele, porque ele é um cara mega tímido, não participa das comunidades, não participa dos fóruns, não é um Tableau ambassador, mas para mim a pessoa que eu mais conheço, assim, que eu tiro o chapéu para ele e respeito pra caramba de Tableau, é o Thiago, que eu trabalhei com ele numa empresa. O cara sabe muito de Tableau, sabe muito, 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 muito. O cara é o especialista de Tableau. E tá tudo bem. Assim, ele é assediado demais por as empresas que sabem que ele é especialista em Tableau. Mas também isso não tira a obrigação dele, que, né, e que a Vivi falar, dele ter um conhecimento em SQL. Ele sabe muito bem SQL. Tá? Dele saber se comunicar, né? Porque ele precisa de outras áreas também correlatas a isso, né? Ele apresenta os dados, a análise dele, o que ele fez para a empresa, né? Para um gerente, para um diretor, para um presidente, mas ao mesmo tempo ele tem que saber conversar com o cara que está lá no banco de dados e falar assim: nossa, do jeito que você está trazendo esse banco, não está dando para eu trabalhar aqui. Então, ele tem várias skills também, vários conhecimentos. Se você for falar assim, qual é o maior conhecimento? Nano, muito obrigada pela sua participação. Mas o maior conhecimento dele, ele realmente é um especialista em Tableau. Mas isso não diz que ele não precisa, ou não possa, ou necessite, ou obrigue a ele a ter conhecimento em alguma outra área também. Né? E eu brinco também, né, Vivi? Eu falo, já que eu estou tendo a participação aqui do meu gato, não sei se todo mundo sabe, mas eu sempre falo disso. O meu gato é diabético, tá? Ele toma insulina, eu faço a medição de glicose e tudo mais.
E eu estava falando com a veterinária dele, que é uma endocrinologista, ela é uma veterinária especializada em endocrinologia, e ela estava me falando da medição da glicose dele. E ela falou: você tem que ter o app. Você baixa o app no seu celular, o aplicativo, porque toda vez que você medir, ele já sincroniza com o seu aplicativo e te mostra um dashboard para você conseguir monitorar a medição da glicose dele. Porque eu preciso saber, num histórico, em determinado período, o quanto que oscilou essa glicose dele. Ou seja, isso é analytics, gente. Né? E eu estou falando de uma veterinária especialista em endocrinologia. Não dá para fugir de analytics, independente da sua área, independente de onde você trabalhe, com o que você trabalha, em que posição você está na sua carreira. Eu acho que vai ser no futuro, Vivi, é um futuro de curto prazo. Assim, não estou falando de 20, 30 anos, não. Estou falando de 5, no máximo ali uns 10 anos. De que analytics não vai ser só mais uma carreira, mas vai ser uma matéria obrigatória para todo profissional. Seja lá o que você queira fazer. Por sinal. Essencial para o final. E analytics você pode fazer, você faz já, todos fazemos quando vamos ao mercado, por exemplo. Você vai no mercado, supermercado, o que você quer comprar, né? Como que você vai trazer, correlacionando dados. Qual é a logística, se você vem de bicicleta, a pé, se é longe ou não, qual é o custo que você vai investir ali naquela compra, se é ali já vindo aqui em casa e tomando um vinho, então eu vou comprar os quitutes, ou se é a minha compra do mês, tem que comprar arroz, feijão e farinha, né? Então, como que está, ou ainda o exemplo, como está a sua conta bancária, seu orçamento, o que você mais gasta no cartão de crédito? Eu faço sempre uma... Desculpa te cortar, mas eu sempre faço uma comparação do seguinte, né? Do mundo de analytics com a nossa vida real. Então, vamos lá. Você vai para uma balada, né? Vai sair na noite. Você encontra aquela pessoa que, gostei dela. Você não sai pedindo o CPF, né? Da pessoa. Peraí, me vê o seu CPF. Então, da mesma forma, você, como empresa, não vai chegar para o seu cliente e falar assim: oi, me dá o seu CPF. Como é que você chega na balada? Você começa um papo, começa uma conversa. A mesma coisa na empresa. Você tem as redes sociais até exatamente para isso. Você faz um post, você publica que a pessoa responde, faz um comentário, você vai lá e responde para ela. Mesma coisa na balada. Você começa ali com uma conversa. Mas quer seguir mais? Você pede um telefone. Ou qual é a sua... Vamos nos seguir no Instagram, por exemplo, né? Mesma coisa com as empresas. Você... Opa, vamos continuar nossa conversa aqui? Vamos trocar o e-mail? Me passa o seu e-mail para eu te trazer mais informação interessante que talvez te tenha interesse. Isso é analytics, né? Quando a gente cuidar do banco do dado do nosso cliente, é um papel de analytics, né? Exato. Depois que ele te deu o dado, você... Né, igual aquele, vamos lá, vamos com um boyzinho no Instagram lá nos seguindo. Opa, eu sei que agora ele está me seguindo. Não vou botar qualquer foto. Não vou botar, né, qualquer comentário, né? Vamos, a pessoa compartilhou alguma coisa, você vai lá e curte. A mesma coisa as empresas, né? Opa, não vou te compartilhar tudo. Qual é o seu momento? Deixa eu entender. Nossa, você falou de finanças aí, muito do banco. Opa, tô vendo aí que você comprou um imóvel, né? Então, provavelmente você está querendo pintar, comprar um móvel novo, né? Comprar um lustre. Então, eu vou te entregar aquilo que você está querendo, né? Exatamente. E é a mesma coisa no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente toma decisões e é analytics isso. Poxa, eu vou sair com aquele boyzinho ou não? Né? Poxa, ele me chamou para sair, qual roupa eu vou? Tomadas de decisões baseadas em cima do que você recebeu. Exato, né? Exato. Qual a informação que eu recebi? Vamos tirar esse aspecto de paquera, né? Você não vai para a praia com a mesma roupa que você vai numa igreja. Exatamente. Né? Então, é exatamente isso que a Analytics faz, né? Qual é o contexto que eu estou vendo aqui? Né? Qual é a estratégia da empresa? Né? Tanto quando a gente brinca assim, né? A empresa cresceu 20%. Que legal, parabéns. Como assim? Isso é bom? Não sei.
Às vezes foi uma área específica, né? E 20% de cima de zero, né, Vivi? É zero. Então... Ou então, às vezes, foi um cliente que teve ali, né? Eu costumo dizer assim, qual é o melhor vendedor? Porque isso já aconteceu comigo, sabe? Numa conversa. De novo, eu falei que eu era odiada como DBA, lembra? Como o Database Administrator. Também sou odiada, às vezes, como Analytics, né? Porque você conta a verdade. E nem sempre todo mundo quer a verdade. Também sou assim, Vivi, eu sofro das pessoas de chegar assim, não chama a Lígia para essa reunião, não. A Lígia, nessa reunião, não ia ser legal. Mas, assim, tem a questão também, a mesma forma que você é odiada, você também recebe não sei se a palavra é comportamento, tá? Ou é uma virtude, eu não sei qual que é a palavra, eu não sei mesmo. Você recebe a confiança das pessoas. Isso para mim é muito master, sabe? Tipo, de chegar, te passar informações confidenciais e tudo mais, porque realmente você faz um trabalho considerável que vai agregar. Então, para mim, a confiança ela vai muito além do que os profissionais que me odeiam ou que me evitam, porque eu vou contar a verdade. Não que eu vou contar a verdade, não sou eu. Os dados estão contando a verdade e está tudo bem. É muito gostoso quando a gente ouve assim, não, a gente precisa falar com a Vivi antes de tomar essa decisão. Chama a Vivi para analisar isso aqui. Eu adoro. Realmente o meu jargão, o pessoal me conhece, vamos analisar, porque eu nunca dou resposta na hora. Né? As pessoas me perguntam alguma coisa, não, peraí, vamos analisar. Às vezes a gente até sabe, né? Porque você já tem o feeling. A Fabi comentou assim, eu digo que tem algumas áreas que se você não é odiado, você está fazendo errado, também é. Olha, mas assim, Vivi, ela mandou uma brincadeirinha. Vivi, Fabi, eu uso isso, tá? Com a minha equipe. Eu falo muito isso. Na minha empresa anterior, tinha 8 pessoas comigo. E eu falava que eles perguntavam a gente, né, qual é o nosso market, qual é o nosso KPI, né, qual é o nosso target, onde a gente tem que chegar. E eu falava, vocês têm que ser odiados. No dia que vocês forem odiados, óbvio, não é ser odiado de qualquer forma, porque você é o chato do rolê. Mas se as pessoas, você está incomodando as pessoas, né, das empresas, você está não sendo bem visto nessa questão porque é o cara que traz a verdade, é a pessoa que está sempre criticando, está sempre questionando, então é que você está no caminho certo, né? Sim. E olha, e reforço aqui, gente, que eu não estou falando daquela pessoa odiada porque fulano é mó chato, é inconveniente. Não é disso, é de realmente você. Eu acho não, tenho certeza que a Analytics, eu acredito muito nisso, pelo menos. As pessoas que trabalham com Analytics, ela tem que trazer o desconforto. Né? Se está muito confortável, se o time de Analytics entrou e fala está tudo muito bom, tem alguma coisa muito errada. Ele tem que trazer o desconforto, ele tem que trabalhar com talvez. A incerteza vive muito próxima da gente, né, Vivi? Sim. E assim, para quem. Por exemplo, né, o entendimento do business que eu tinha comentado, né? Uma vez me chamaram para fazer um projeto para minha empresa de azeite, sabe? E aí você fala assim: legal, uma empresa de azeite, a gente tem aí algumas no Brasil grandes. Gente, eu tive 4 horas de aula de azeite, só para começar o projeto, o escopo do projeto. Por quê? Você precisa entender o business, não adianta você ficar só na tecnologia, né? Fazer questionamento entre áreas. E, Lígia, você também deve ter essa percepção, né? Que a maioria dos business que a gente vai pegando que são diferentes faz com que você tenha ali aquela, entre aspas, lógica apurada. Na verdade, a nossa é a análise apurada, né? Então, o meu maior desafio foi quando eu fui fazer um projeto para uma empresa que ela faz medicamento para reprodução humana, né? A mulher que está tentando engravidar, que entra no tratamento. Então, essa empresa faz esse tipo de medicamento. É uma empresa de fora, né? Se eu não me engano, de Londres, e eles assediavam aqui em Brasil alguma parte do escritório e tudo mais. E aí, cara, você tem que entender por que tal remédio. Imagina, era muito difícil. No 6º mês que eu estava lá, eu teve um dia numa reunião que eu falei, gente, mas esse medicamento tá errado assim. O pessoal, eu fiz assim, olha, eu aprendi, porque era muita coisa. Então, por que microgramas, por que gotas, qual a característica, né? Qual que é o processo logístico, qual que é o processo de distribuição, como funciona medicamento via posto de saúde, SUS,
médicos, hospitais, como que é toda aquela relação de vendedores, se é venda direta, se é venda por representação, indo em consultório médico e tudo mais. Então, era uma coisa muito, muito grande, assim, muito master. E então, é importante eu comentar isso com vocês aqui. A falar, usa desafiador que é mais fácil. Nada, era difícil mesmo, porque você fala assim, e agora, né? Por que é assim? Por que veio o imposto, de onde saiu o processo de comercialização, blá, 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 enfim. Então, eu falo que esse foi bem desafiador, né? Depois eu fui fazer um processo de análise para a área da saúde também, voltado a comportamento cognitivo das pessoas que tiveram Covid-19 após a remissão dos sintomas e comportamento cognitivo das pessoas que eram submetidas a processo de anestesia cirúrgica. Então, assim, a gente muda até a fala, né? O comportamento do cérebro mesmo, a memória de curto prazo, memória de longo prazo, o que alterou? Teve alguma correlação, né? Então, por exemplo, os pacientes da Covid-19, nossa, eles tinham... não tinha sintoma de gripe, mas perderam o olfato paladar, que é a anosmia e cacosmia, mas tinha cansaço, quiçá com cansaço, falta de oxigenação no cérebro, que poderia causar outros comportamentos. Claro que isso não fui eu que dei a resposta, né? Eu faço parte de um estudo de pesquisa científica na área da saúde aqui no Brasil, né? E estudo de doutorado também com uma professora chamada Lívia Valentim, e ela começou, né, no conhecimento da saúde dela, ela veio com alguns insights. Quando você coloca tudo isso no dado, você fala, opa, peraí, né? Então, você observar que você consegue ir para áreas totalmente diferentes, assim como eu falei aqui de financeiro, cibersegurança, mas assim, não tenha medo, vá, né? E uma recomendação que eu faço, Lígia, aqui para a galera é assim, muitos podem pensar, por onde começo, né? Começa no seu ambiente, na sua empresa que você trabalha, né? Começa ali. Fala assim, olha, eu quero fazer um painel de visualização, né? Para ver como que está o negócio. Você vai fazer um painel simples mesmo, mas tenta não olhar para o gráfico, mas olhar antes do gráfico, do papel bonito lá de presente, se ele está te trazendo informação importante, sabe? Se na sua família tem alguém que vende cosmético, joia, doce, bolo de pote, por que não você fazer lá, guardar esses dados e fazer correlação e mostrar para a pessoa que dia que ela tem mais venda ou não, né? Se as pessoas pagam mais com Pix ou se elas pagam mais com cartão de crédito. Então, você começa a praticar análise de dados, né? Hoje eu falo assim que eu, no meu Instagram, Lígia, eu não uso marketing, eu uso analytics, né? Então, tem uma agência que cuida, né? Então, todo post, pessoal, que eu coloco, seja no Instagram, seja no LinkedIn, ele é tudo voltado à minha análise. Como que está o comportamento, né? Aí, de vez em quando, eu vou lá e tiro uma foto da família. Não é que eu estou tirando foto da família. É porque na foto da família, que são pessoas, todo mundo vai lá e curte, o engajamento do algoritmo da ferramenta aumenta. E aí, no próximo, eu faço, às vezes, um pitch de venda, ou um pitch estratégico convidando para alguma coisa, ou eu faço só lá para o meu LinkedIn ou para o canal do YouTube. Então, eu vou trabalhando esses dados e aí você chega no qual o seu objetivo? Cada um vai ter um objetivo em uma rede social. Então, eu já fui uma pessoa que eu queria lá, eu tirava uma foto, falava assim, nossa, eu estou bonita. Ai, quem curtiu? Vamos ver quantas curtidas? Não, hoje assim, ó, tira uma foto quando estou bonita, se eu me acho bonita. Legal, essa foto vai dar engajamento, entendeu? A diferença, né? Deu engajamento, ou ainda, Lígia, olha que interessantíssimo a gente falando de a UX, né? Que é a experiência do seu cliente pode ter, ou meu futuro cliente. Meu futuro cliente está no meu Instagram, assim como ele está no meu LinkedIn ou no meu YouTube, enfim. E quando eu falo cliente, pessoal, é a sua imagem que é vendida, né? Eu tenho business de cursos online, presenciais, mentoria, consultoria, então pode ser vendido. Mas olha o que eu faço. Quinta-feira, sempre uma quinta-feira no mês, pelo menos, é o dia que eu pego esse copo, tá vendo aqui? Coloco
leite, coloca um pouquinho de café para ficar clarinho e coloca adoçante. Coloca o copo aqui na minha mesa. Tá. Pega um pão, abre o pão e coloco manteiga. E aí eu molho o pão molhado no leite, que eu falo, sabe? O que tem a ver, né? O meu business é voltado a dados e Excel, que é um business específico que eu tenho, fora o que eu faço. Mas eu ponho ali o copo, o pão molhado, café com leite. Aí eu faço uma perguntinha ou alguma coisa que vai dar engajamento. Você gosta? É loucura. Esse dia, o meu direct, ele bomba, que o povo começa assim, que nojenta, ou ainda, eu adoro isso, entendeu? Então, você está mostrando, ó, a correlação dos dados, eu estou mostrando que eu sou uma pessoa normal, que eu tenho uma simplicidade de dane-se, eu como mesmo, adoro café com leite, pão com manteiga molhadinho, e se você acha nojento ou não, tá tudo bem, mas não tira a minha essência da minha infância, né? E aí a pessoa olha você como... no final é uma venda, né? No final é engajamento, no final é você mexer no algoritmo. E a pessoa olha você como, nossa, eu me identifico ou não, né? E aí, às vezes, eu faço isso, Lígia, vou falando, então, vou ter uma live com a Lígia, vocês estão afim? E aí, todo mundo sabe que eu gosto do pão molhado no leite, assim como eles sabem que eu gosto de tomar de manhãzinha um copo de café e um copo de suco de laranja. E quando eu coloco, às vezes, um ou outro, manda mensagem para mim. Cadê o suco? Cadê o café? Né? Então, eu estou fazendo engajamento, mas usando dados a meu favor. Eu sei que esses dados vão provocar algo, né? Claro. Então, muitas vezes a empresa ela vai perguntar para você assim, olha, faz um dashboard, né, um painel de visualização, para eu verificar as minhas maiores dores, as minhas vulnerabilidades, ou como que está o acompanhamento e tudo mais. Mas, às vezes, ela não quer um painel, mas você pode usar o painel para dar resposta. Ela pode falar assim, olha, eu tenho várias filiais e eu dou treinamento no Brasil inteiro para todas as filiais dos meus colaboradores e eu quero que você faça uma análise disso, né? Onde eu mais gasto... Por exemplo, eu posso ter um curso que um fornecedor ele poderia ministrar esse curso para todas as filiais e eu ia ter uma redução de custo, né? Claro. Mas não, numa filial A é um, numa filial B é outro, porque falta comunicação, porque falta gestão. Então, ali, você consegue também, através do Analytics, mapear o que está, o comportamento e fazer uma tomada de decisão. Então, de melhoria. Que ninguém, às vezes, fala assim, não, tá tudo bem, né? Por que a Viviane quer melhorar o Instagram dela ou a rede social? Para alguma coisa. Então, eu não quero investir dinheiro, mole pão no leite, vai dar certo, né? Mas foi uma tática de análise, não marketing. Eu falo que é análise, não marketing. E só finalizando, as perguntas nem sempre elas são feitas para nós, né? Então, é você olhar o cenário e falar assim, bom, por que, imagina só, por que o profissional tem muita demissão ou turnover na empresa? Aí você fala assim, bom, sei lá, porque tem muito turnover, né? Só que isso vai acarretar um buraco ali, né, operacional. Aí isso vai acarretar um custo também de treinamento para o novo colaborador. Agora, por que eu não faço um trabalho prévio para calcular o NPS, que é a taxa de satisfação dos meus colaboradores, né? Então, eu jogo ali uma pesquisa coesa ali, que vai me trazer um resultado, faço uma correlação dessa análise e identifico quais são os pontos que eu poderia melhorar, e eu vou atuar nesses pontos para elevar o nível de satisfação, para lá na frente, ó, eu usei aqui, ó, satisfação do cliente, mas o que eu quero? Eu quero que... do funcionário, né? Desculpa. Eu quero manter, né, uma linha tênue aí de colaboradores na empresa, né? Porque eu vou reduzir meu custo. Então, é você olhar análise como muito amplo e não ter medo, porque às vezes aquilo que você acha óbvio, né, Lígia, não é óbvio para o outro, porque ele não está acostumado, ele está acostumado a ser executivo, ele está acostumado a ser gestor, né? Então, por onde começar? Que eu acho que é uma pergunta que muitos ficam ali pensando, né? Vou estudar isso, vou estudar aquilo, estude, mas comece já fazendo algo no seu dia a dia, né? E mostrando para alguém.
E ali vão te pedir mais. E ali você vai continuando, vai buscando novos estudos. Você está aqui com a gente, né? Independente de você estar aqui no ao vivo ou gravado, tira uma foto nossa, pega um insight qualquer de tudo que a gente falou aqui, que você achou considerável, importante, faz um post no seu LinkedIn e deixa lá. Ninguém vai te dar curtida às vezes, mas você está mostrando que você é uma pessoa diferenciada, que você está buscando coisas novas, né? Pode marcar eu, já falo pela Lígia, você aqui tranquilo para ela. A gente ressalva lá, porque você tá ali, ó, tô aqui. Você vai bater no martelo, tô aqui. Então foi assim que eu recebi convites de empresas de fora do Brasil, né? Acredito muito que a Lígia também, hoje ela é professora do LinkedIn Learning também, né? Então, por quê? Porque as pessoas estão vendo que você está fazendo algo. Então, é você colocar tudo a seu favor de uma forma estratégica também e seguir. Não ter medo. Vai. Se tiver medo, vai só gelar um pouquinho, mas vai, porque é uma área que eu falo assim que uma ascensão de conhecimento, uma ascensão de desafios, aí oportunidades, né, de entendimento de business, de processo. Então eu falo com sorriso no rosto, né, Lígia? Excelente, Vivi. Vivi, nossa, é sempre assim, né? Quando a gente está se divertindo, o tempo voa, né? Voa. Mas para finalizar, que eu acho que tem muito aprendizado aqui, eu acho que é uma live que vai ficar gravada, né? Depois eu compartilho nas redes sociais, quando sair o link do YouTube e tal. Mas só para ficar gravado aqui, Vivi, que essa é uma live que a gente precisa depois revisar, porque tem muita coisa aqui que foi falada de que é muito importante, né? E eu quero deixar a minha última dica para vocês, que é olhem para vocês, né? Não olhe para os outros. Então, como a gente falou, a Analytics ele é muito ampla, né? E é o que eu falei com vocês, até comentei, né? Eu sou formada em administração de empresas. Eu fiz um MBA em estratégia empresarial, né? E terminei há pouco tempo um mestrado na área de inteligência do consumidor e análise de dados, né? Se você olhar a minha carreira, a única vez que eu parei formalmente para estudar a análise de dados foi no meu mestrado. Mas a vida inteira eu estudei analytics de formas diferentes, como estudei Excel, Tableau, SQL, Python, estatística, né? Embora eu tenha feito na faculdade de estatística, eu já fiz cursos curtos de estatística para negócio. Então, ao longo da minha carreira, eu fui estudando Analytics e, como a Vivi falou, praticando Analytics também, né? Tem que praticar, fazer testes. Já fiz vários desafios da COU de visualização, participei daqueles desafios de Dash, de criação de visualização, dava um banco de dados, uma regra, e a gente tinha que desenhar uma visualização que atendesse aquela regra. Então, a minha carreira inteira eu fiz isso, né? Mas eu falei aqui na live, né? Um ponto que eu preciso estudar sempre é a questão da parte de design, UX, essas coisas que para mim não é com muita facilidade. Mas eu me considero uma boa profissional em área de analytics. Então, eu sei o que é bom, quando eu falo do autoconhecimento, é entender em que eu preciso melhorar, que eu preciso estudar mais, que eu preciso desenvolver, e entender que a outra parte ali, nossa, eu já sou muito boa nisso, porque isso existe, tá? Não estou querendo me gabar de ser a melhor de nada, não, mas todo mundo é assim. Tem gente que tem muita facilidade com uma coisa que é muito boa em uma coisa, mas para outra precisa se desenvolver. Então, se fortaleça naquilo que você é muito bom, né? Então, por exemplo, na área de analytics, né? Eu sou muito bom em criar painéis gerenciais, eu sou muito bom em dashboards e etc e tal. Então, põe isso como sua fortaleza. Essa é a minha fortaleza. Os outros, você vai aperfeiçoando para se encaixar nisso que você precisa. Então, eu não sou boa em comunicação, eu não sei me comunicar, eu não gosto de trabalhar sozinho. Tem espaço para mim, Ligiane? Tem.
tem espaço, mas ninguém vive sozinho. Você vai precisar, em algum momento, desenvolver a sua parte de comunicação. Sim. Então, olhe para si. Olhe para si e veja assim, pô, nisso eu gosto disso, né? Não precisa, às vezes, nem ser muito bom, mas eu gosto disso. É uma coisa que eu gostaria, eu brinco com as pessoas quando eu ajudo muito em mentoria, principalmente de jovens, estão entrando na área de analytics, dados, e eu sempre pergunto para a pessoa, imagina que eu vou te trancar numa sala, num quarto, e você vai ter que fazer um trabalho para o resto da sua vida. Né? Eu sei que isso é ridículo, não estou querendo fazer nenhuma analogia ou a escravidão ou algo assim, mas o que eu quero trazer para a pessoa se eu te trancasse hoje num quarto e que você tivesse que fazer isso para o resto da sua vida, o que seria? O que você faria numa boa, né? E eu uso sempre a brincadeira da minha irmã. Minha irmã, para quem não sabe, ela faz bolos, né? Ela é confeiteira. E eu faço essa brincadeira, fiz essa brincadeira com ela. Ela falou: pode me trancar num quarto que para fazer bolo o dia inteiro que eu faço feliz. É isso. Então, é isso. É isso. Né? Só que ela tem que lidar com umas coisas chatas que ela não estava esperando, que é atendimento ao cliente, fazer orçamento, fazer as compras do bolo, né, do produto, que outras coisas que, infelizmente, tem que vir junto à vontade, ao sonho dela, que é fazer bolo. Então, a mesma coisa eu falo com vocês sobre isso. Né? E aí, a minha última pergunta para a Vivi Vivi, para quem hoje está começando, quero entrar na área, nunca trabalhei, quero mudar de área. Qual é a dica que você daria para essa pessoa? Primeiro, olhar qual ferramenta de mercado você se identifica, né? Verificar ali, mesmo que seja uma planilha, tá bom? Não menosprezando, porque eu amo planilhas, né? Mas, assim, é possível você fazer análise de dados em uma ferramenta linear, em uma planilha. Tem empresas, Lígia, que eu não vou falar o nome, mas já prestei serviço é uma grande master. Eu prestei serviço para uma área específica, tá bom? Mas ela prevê ali, né? Ela tá no e-commerce, tá no mundo, enfim. Começa com A, enfim. Aí, o que acontece? Tem departamentos, ele tem uma cultura, né, de ser, onde o profissional analítico de raiz, ele analisa a partir de textos e a partir de usar a ferramenta Excel. Eles evitam em uma área específica, tá bom? No departamento foi onde eu prestei esse serviço. Eles evitam que a pessoa faça gráficos, né? Porque ele quer que o analista seja realmente o analista, né? Então, você que está começando, Viviane está falando para usar um Excel, um Google Sheets, enfim, tudo bem, né? Entenda aqueles dados, faça questionamento, por quê, né? E aí, estou começando a falar muito em ferramenta, né? Em tecnologia ali, né? Pega uma ferramenta de mercado que seja acessível para você, identifique como que ela te ajuda, né? Nesse processo analítico, mas não usando a ferramenta para criar um dashboard bonitinho, um gráfico. Não pensa no gráfico, pensa na análise e verifica se, isso é legal mesmo, isso é bacana, né? O ideal é você ter certeza também de que você gosta da parte de gestão, né? Mesmo que você não seja gestor, mas você vai atuar ali com as áreas correlatas, entender de negócio, né? Então, por exemplo, em contabilidade, o que é um DRE, né? Então, você tem que ter essa habilidade de eu quero entender os business diferentes, né? Em indústria cervejeira, o que é hectolitros, né? Que é um quantitativo, não conto por lata, conto por hectolitros, enfim, ter essa ramificação de entendimento, legal, né? E aí, você tem aí profissionais excelentes que falam de análise de dados. Você tem também em podcasts, né? Por exemplo, eu gosto muito de ouvir Spotify. Mas não só para música. Se você colocar assim, no Spotify, ferramentas de análise de dados, ele vai ter alguém que fez um podcast master que está lá, pelo menos assim, no que eu já procurei no Spotify, porque às vezes eu estou dirigindo e coloco um podcast de alguma área, né? De algo que eu quero ouvir.
As entrevistas, elas são bem ricas, né? Eu não vejo que alguém vai fazer uma entrevista mais ou menos e colocar ali no podcast, lá no Spotify. Então, o ouvir o podcast é muito bacana. E uma outra questão é você participar de comunidades de tecnologia, né? Então, eu falei aqui, tem aqui essa própria comunidade, né, Lígia? Sim. Que você pode participar e começar a andar com pessoas, né, que falem a mesma... O que você quer aprender, essa mesma tribo, assim como eu falei da ONCE, tem essa Data Plus Woman, né? Comunidade do Tableau. Então, isso faz com que você comece a ter ali o por onde começar, né? E aí, através dessas ferramentas, você vai ter leitura disponível e tudo mais, né? E o pensar analítico, internamente, se você está trabalhando numa companhia, ir lá com a pessoa que faz essa questão de análise de dados, tentar ficar 1 hora por dia, verificar se é possível para você aprender, ver como que é a vida dela com tudo isso, né? E, em paralelo a isso, você vai fazendo o quê? Vou obtendo conhecimentos. Aí nós temos aqui faculdade, pós-graduação, você tem cursos que são online, de empresas muito boas, por sinal, não vou falar aqui nem o nome de nenhuma, que não vem ao caso, mas que ela traz conteúdo de relevância para você. Então, eu acho que é partir de você, né? Então, por onde começar, né? Te dei aí algumas ações que você pode ter, né? E acreditar e vai, sem medo, só pensando no sucesso, porque é uma área sem volta. É viciante até, né? Mas, Vivi, falando em ferramenta, né? Eu falei que era a última pergunta, mas eu menti, tenho mais uma. Falando em ferramenta aí, tu escolheu uma ferramenta de visualização de dados, tem alguma que ocupa mais espaço no seu coração? Gente, não é porque eu estou aqui, mas é o Tableau. Não é porque eu estou aqui. Amei, amei. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ganho dinheiro com ele? Não diretamente, tá? Porque o mercado, a gente depende da estratégia de cada empresa, né? Então, por exemplo, onde eu trabalho, eu já usei Tableau, né? Eu tenho a licença do Tableau na minha máquina. Legal. Porque tem clientes nossos que usam Tableau. Só que a própria IBM, ela tem o Cognos, né? E hoje aqui, vamos falar, já que eu estou falando de ferramenta, e hoje nós temos o Power BI, que também eu uso Power BI, então eu uso todas, entendeu? Eu uso Tableau, Cognos, Power BI, e de inteligência artificial a gente tem o Watson, que agora é o Watson X, que é a inteligência artificial generativa. E toda a parte cloud da IBM, ela tá toda a IBM Cloud, ela tá tem o Cognos ali para visualização. Mas, perceba, tá tudo na minha máquina aqui. Eu tenho uma máquina, Lígia, que é aquelas gigantona da Lenovo, aquelas pesadas que é de desenvolvedor mesmo, que ela é parruda, né? Para aguentar tudo que você enfia dentro da máquina, ela não cair, né? Enfim. Então, perceba. E da mesma forma que eu estou falando que eu uso todas, né? Eu já vi empresas que faz outra ferramenta que usa outra. Eu não vou falar, né? Mas eu falo da minha vivência aqui, mas eu já vi o outro lado. E eu aprendi Tableau na FIAP quando eu fiz MBA. Legal. E era muito caro, né? É uma ferramenta paga, né? Ninguém vai falar assim, Lígia, eu costumo falar isso para os alunos. É Natal. Meu Natal agora, vou comprar um Tableau. Ninguém vai falar isso, né? Para aprender. Não, né? E aí, lá na FIAP, eu aprendi Tableau, né? E amei a ferramenta, que a minha experiência tinha sido Cognos antes, né? E tinha sido, acho que eu tinha usado o Click também, tinha usado a outra ferramenta. E aí, quando eu olhei, eu falei, me encantei, eu vejo que ele traz uns recursos visuais incríveis e tudo mais. O formato de você fazer também eu acho amigável, eu me identifiquei. E aí, eu fiquei ali com 1 ano de acesso na ferramenta gratuita na minha máquina, né? De licença, porque eu era aluna e tudo mais. Aí, depois eu fiquei, acho que uns 3 anos sem. Aí, até que no projeto de onde eu trabalho, a gente compra o Tableau para mim, me dá uma licença, por favor, e tal. E aí, eu tinha uma de teste e tudo mais, né, para uma POC que nós tínhamos lá, e aí agora eu tenho o Tableau na minha máquina. Então, o mundo, às vezes, faz a gente ir para outras, né? E tá tudo bem, né? Então, de novo, de repente você vai
na empresa que você trabalha, você vai usar uma ferramenta que não foi nenhuma dessas que a gente falou. Exato. E você fala, para que eu vou usar esse trem? Mas está lá, aproveita. Pega uma para chamar de sua. Sim. E eu costumo falar assim, pega uma outra que você pode ajudar para ser espelhamento, porque todas elas são muito parecidas no jeito de fazer, as características diferentes e tal. Mas, assim, a minha preferida é o Tableau, e vem poucas vezes, eu confesso, mas eu falo de outra, né? E vendo outra também e tudo mais. E é isso, a estratégia de negócio, né? É aquela história, você usar o Analytics a seu favor também, né? Exato, é sobre Analytics e não sobre uma ferramenta específica, né? Eu também, eu sou apaixonada pelo Tableau, eu escolhi Tableau, mas hoje, atualmente, eu trabalho numa empresa também que usa Domo. Faz parte A primeira vez que me mostraram o Domo, eu falei assim... Eu fiz assim, ó. Mas, cara, entrega. Nem tá entregando. E aí, o profissional que fez o negócio, que me mostrou o Domo, que eu fiz careta, que eu usava Tableau, sabe o que aconteceu? Ele fez um painel de visualização em Domo e todo mundo viu ele como na empresa. Entendeu? Então, quer dizer, quem tem razão? Quem faz o negócio. Exato. E no final dos contas é o que o cliente quer, a gente entrega o que o cliente quer. É isso que a Analytics faz. Exatamente. Vivi, muito obrigada por ter aceito essa conversa. Essa, de novo, é um primeiro que eu acho que a gente precisa fazer mais vezes. A gente marca outras vezes para a gente falar, porque é um assunto muito gostoso de falar e amplo e tem muita coisa para falar. Segundo, é uma live que a gente vai ter que ficar revendo depois, porque tem muita coisa legal. Eu agradeço a todos que participaram aqui ao vivo, com as contribuições que assistiram aqui. Para quem está assistindo gravado também, muito obrigada pela participação, por assistir, né? E eu convido vocês a seguirem a Vivi, né? Que é exatamente o que ela falou lá do cálculo com café com leite e tal, não sei o quê. Tem muita coisa ali para você aprender. Então, é o Excel na veia. Sigam a Vivi, tá? Não só tem Instagram, né, Vivi? Tem YouTube, tem LinkedIn. Sigam ela, fiquem próximos para quem ainda não segue. Para quem não está no Tableau, não tem um Tableau, mas quer aprender Tableau, tem um Tableau Public, que é totalmente de graça. Dá para fazer bastante coisa lá, para testar, para brincar. E fica aqui com a gente, que vai ter mais encontros, não só pelo Data Plus Women comunidade, mas também pela comunidade Tableau User Group Brasil, que eu também sou uma das co-líderes, então eu gostaria muito de convidar vocês para um próximo encontro, tá? Então fiquem atentos aí, que vamos ter muito mais aí para a gente falar. Desse mês ainda tem mais coisa para acontecer em setembro, tá bom? Obrigada a todos. Vivi, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, gente. E, já está o convite aberto aí para a próxima, a gente só marcar depois o dia, direitinho o horário. O dia e o tema. O pessoal pede que a gente volta e... Pessoal, obrigada. Sigam, me chamem se tiverem alguma dúvida do que nós falamos aqui, fico à disposição. Sucesso só vai, né? Obrigada a todos que estavam aqui. Obrigada a você que está assistindo gravado. Eu falo que live é uma coisa que você tem que pegar um caderno e anotar, né? Porque é tanta informação, quando a gente vê, vai, né, Lígia? Mas, Lígia, obrigado, sucesso por tudo aí que você vem fazendo na sua carreira. Parabéns, tá bom? E que seja exponencial em conhecimento, aprendizado e novas estratégias de dados nas companhias que você navegar. Obrigada. Vamos até a próxima, então. Valeu. Beijo, gente. Tchau, tchau. Uma boa noite. Parar a gravação.